possamos compreender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que possas alcançar aquele que está precisando, necessitado do Senhor, que o Senhor possa alcançar com tua graça e a tua misericórdia, em o nome de Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Somos carentes da tua misericórdia, precisamos muito do Senhor nas nossas vidas. Quem sabe pessoas aqui estão passando algum tipo de luta, algum tipo de problema, de dificuldade, não tem dinheiro, não tem amigo, não tem quem socorra, mas nós temos o Senhor, e o Senhor é aquele que nos compreende, o Senhor é aquele que sabe o que de fato nós precisamos, o Senhor é aquele que entra com a provisão e com a providência, na hora certa, no momento oportuno. O Senhor é aquele que socorre o seu povo. Socorre-nos, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Sente no seu lugar, queridos. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos ver alguns versículos bíblicos. Queria que você abrisse no Filemon. Filemon é uma carta que a gente quase não usa, né? Filemon. Baixa um pouquinho aqui para mim aqui. Eu não sei se é ouvido meu. Filemon, não tem capítulo, é só um capítulo, então Filemon. Vocês encontraram? Filemon? Está difícil, não está? Está antes de Hebreus aí, agora ficou bom. Antes de Hebreus, está depois de Timóteo, Tito, Filemon. É a última epístola pastoral de Paulo, né, ou pessoal, melhor dizendo, né, que Paulo manda a pessoas. Filemon. Eu queria pegar, embora vamos ler Filemon, mas eu queria pegar o versículo 23 e 24. Eu queria falar sobre Paulo e os 5. O tema vai ser esse, Paulo e os 5. Nós vamos analisar a história de 5 pessoas que são descritas aqui em Filemon. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, a gente pensa só naqueles grandes nomes, naquelas pessoas que são extremamente importantes, que aparecem várias vezes na Bíblia e que a história é sempre ali destacada, relatada. Mas existem outras pessoas que talvez não são tão faladas, mas que têm uma história que serve para nos ensinar alguma coisa. E quando você lê aí Filemon, versículo 23, Paulo diz assim: saúdam-te, Epáfros. Se tiver com a caneta aí, grifa aí Epáfras. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Paulo, nesse final da carta de Filemon é uma carta que Paulo está escrevendo com o intuito de que esse nobre homem rico, poderoso, senhor de escravos daquela época, liberasse Onésimo, perdoasse esse homem que outrora não era útil, mas que agora se torna útil, diz Paulo. O nome Onésimo significa útil. Aí Paulo fala para Filemon: olha, perdoa Onésimo. Onésimo foi um escravo que você teve, ele fugiu, e depois que ele fugiu, ele se converte. Outrora não te era útil, mas agora é útil. E quando Paulo vai fechar essa carta, que é uma carta de intercessão, ele fecha a carta dizendo assim: olha,
Junto comigo aqui, Filemon, estão Epáfras, meu prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Também está comigo Marcos, está comigo Aristarco e está comigo Demas e Lucas. Esses 5 estão comigo: Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E essas pessoas aqui, Paulo chama elas de companheiros ou cooperadores meus. O Epáfras é prisioneiro comigo em Cristo. E os outros, ele fala, são cooperadores comigo. O que nós começamos já a aprender aqui? Quando nós lemos a história de um homem como o apóstolo Paulo, nós precisamos entender que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos ter pessoas. Olha, Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 16, ele cita, nós já pregamos sobre isso aqui, um número enorme de pessoas. E aqui, Paulo cita 5. É uma carta que só tem 25 versículos, e nos 25 versículos aqui, no final da carta, nos 2 últimos, ele cita 5 companheiros. Paulo está dizendo, olha, tudo que eu estou fazendo, esses homens estão comigo, são pessoas que me acompanham, são companheiros de prisão, são cooperadores comigo. E eu queria então pincelar sobre cada um desses homens aqui, o que os textos bíblicos falam sobre eles, e tentar que a gente aprenda alguma coisa para as nossas vidas em relação à vida desses homens. A primeira pessoa, seguindo a ordem do texto, é Epáfras. Epáfras, volta lá no 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então a primeira pessoa que nós vamos ver vai ser a pessoa de Epáfras. A gente, quando vai estudar a Bíblia, você percebe que esse personagem bíblico, esse homem, ele é mencionado na Bíblia 3 vezes. O nome dele aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez, já estamos nela aqui, é essa de Filemon, versículo 23. Em Filemon 23, Paulo está dizendo, olha, Epáfras está saudando você. E Paulo caracteriza Epáfras aqui como prisioneiro comigo em Cristo, como alguém que está partilhando das lutas e das dificuldades que Paulo estava enfrentando por causa da pregação do Evangelho. Irmãos, nós como servos de Deus, precisamos estar assim, bem atentos a isso. A caminhada com Cristo de fato é uma caminhada, e nós precisamos caminhar em Cristo juntos. E Paulo está dizendo, olha, Epáfras está preso comigo, ou é meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo, esse homem reparte comigo até mesmo as dores da cadeia, até mesmo as lutas do presídio por causa de Cristo. A segunda vez que aparece Epáfras é em Colossenses. Coloca lá para mim, em Colossenses capítulo 1, versículo 7. Colossenses 1, 7, Paulo diz lá acerca de Epáfras. Colossenses 1, 7. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então a primeira pessoa que nós observamos é Epáfras. Qual é o adjetivo que Paulo dá para ele? O primeiro, é meu companheiro de prisão em Cristo. É alguém que reparte comigo as coisas da caminhada cristã, ainda que essas coisas não sejam boas. A segunda característica de Epáfras é que Epáfras é um instruidor. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras era alguém que junto com Paulo instruía a igreja, instruía os irmãos. Epáfras trazia mensagens de instrução, e ali tem outro adjetivo, nosso amado conservo, ou seja, é alguém que está servindo com a gente. E ele conclui dizendo, quanto a vós outros, ele é fiel ministro de Cristo. Epáfras é companheiro de cadeia, de prisão em Cristo, melhor dizendo. Epáfras, ele é um instrutor, ele é um ensinador, ele é um conservo. Então nós estamos pegando Paulo, e Paulo está dizendo, olha, tem Epáfras. Existe alguém chamado Epáfras, e Epáfras é alguém que instrui, é alguém que aconselha, é alguém que serve comigo.
O segundo texto que vai falar sobre Epáfras é Colossenses capítulo 4, versículo 12, onde Paulo vai dar uma outra característica para ele. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Uma outra característica de Epáfras, aqui que Paulo destaca em Colossenses 4,12, é que Epáfras se destacava como alguém que intercedia. Paulo tinha Epáfras, nós temos Aguinaldo, é o camarada que dirige a nossa intercessão aqui da igreja, é aquela pessoa que semana após semana está aqui, fazendo a obra de Deus na condução de pessoas a interceder, não somente orar por si, mas orar pelos outros. E isso aqui é interessante, porque a gente pensa assim, que a obra de Deus, a igreja, não, eles lá fazem. Ah não, eu quero só criticar alguma coisa que está sendo feita de um jeito que eu não concordo. Mas Paulo está dizendo, olha, tem Epáfras. Epáfras instrui, Epáfras divide comigo as coisas das prisões em Cristo. Epáfras é um intercessor, um instrutor. Epáfras é alguém que quer solidificar os irmãos na caminhada. Então, a primeira pessoa citada é Epáfras. Instruía, intercedia, era companheiro. E aí a pergunta é, nós temos cinco modelos aqui para a gente observar. Então o primeiro modelo é Epáfras. Você tem sido um companheiro, você tem sido um instrutor, você tem sido alguém que intercede, você tem sido alguém que está cooperando. Epáfras se destaca como esse modelo de pessoa, porque às vezes eu não estou me comportando como Epáfras, às vezes eu estou comportando como um outro personagem, mas o primeiro modelo que a gente precisa observar é Epáfras, instrutor, cooperador, intercessor, alguém que estava dividindo as agruras do sofrimento da caminhada com o apóstolo Paulo. Pergunta para esse irmão aí, vamos nos parecer com Epáfras? Vamos tentar parecer com esse camarada? Vamos tentar fazer a obra de Deus dessa forma? Vamos tentar ser Epáfras na vida da nossa liderança? Segunda pessoa, volta lá para mim, em Filemon, versículo 23. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Versículo 24, Marcos. Se você grifou o nome Epáfras, agora você vai grifar o nome Marcos. Marcos é o segundo personagem que Paulo destaca na sua carta a Filemon. E nós vamos ver algumas características de Marcos. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre Marcos é que o nome dele é composto, não é só Marcos. O nome dele é João Marcos. Você vai ver na Bíblia João Marcos e você vai entender que João Marcos é Marcos. É esse Marcos que Paulo está falando. Então esse rapaz, e ele era novo, que Paulo está falando dele aqui, como alguém que está com ele escrevendo essa carta para Filemon, é o autor do evangelho que leva o seu nome. Eu não sei se você sabe, o evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho na ordem de nossa Bíblia, na verdade ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Lucas e Mateus são chamados pela teologia de proto-Marcos, porque são feitos a partir da visão que Marcos pegou de Pedro e passou. Na verdade, Marcos ouviu da boca de o apóstolo Pedro, e Pedro instrui Marcos, e Marcos então escreve o evangelho que leva o seu nome. Esse Marcos é autor do segundo evangelho na ordem que está na nossa Bíblia, mas na verdade é autor do primeiro evangelho a ser escrito. Ele escreve o evangelho tendo em vista o povo romano. Por isso que você vai ver que o evangelho de Marcos, é esse mesmo aqui, esse personagem que Paulo está dizendo, é um evangelho curto, porque o romano é muita força, pouco cérebro, e na verdade o uso da força acaba atrofiando o mesmo cérebro.
Toda pessoa brutona, não, pode deixar que eu pego essa tora aqui, pode deixar que eu pego esse saco de cimento na cacunda sozinho, pode deixar que eu levanto essa bitoneira aqui no meu braço. Pode reparar que o cérebro vai atrofiando, não dá para ter diametralmente desproporcional. Um aumenta, outro diminui. Aumenta demais a massa muscular, o cérebrozinho vai apertando. O romano não tem muito tempo para ficar, é muito bruto. Por isso você vai ver que o evangelho de João Marcos é estreitinho, é rapidinho. Já começa no capítulo 1, Jesus batizando, expulsando demônio, quebrando tudo, arrebentando tudo, porque o romano quer saber não é de quem o cara é filho. Por isso que em Marcos não tem genealogia. Para o romano ele quer saber o que esse cara faz. O que ele faz para eu acreditar nele? E Marcos, com essa pegada, com essa percepção, ele já joga essas informações já no primeiro capítulo. Marcos era muito próximo de Pedro. Se você for lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, você vai ver que Pedro chama João Marcos de meu filho. Aquele que se encontra em Babilônia também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro tem um carinho muito forte com Marcos. É o mesmo Marcos que Paulo está dizendo aqui em Filemão 24. É o segundo nome, Epáfras e Marcos. Paulo, ou melhor, Pedro, no final da sua caminhada fica muito junto de João Marcos. Se você prestar atenção, ele tem um carinho tão grande com João Marcos que ele chega a chamar João Marcos de meu filho. Ele é meu filho. Esse João Marcos, Atos 12, tinha na sua casa, as orações aconteciam na casa desse João Marcos. Se você abrir em Atos 12, você vai ver que no dia que Pedro estava preso, preparado para ser decapitado no outro dia, porque Tiago tinha sido decapitado hoje, Pedro seria decapitado amanhã, mas a igreja estava em oração. Onde? Na casa da mãe de João Marcos. Diz lá, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Esse João é Marcos, é João Marcos o nome dele, e cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, vai prestando atenção que essas pessoas são pessoas que faziam parte da vida da igreja. Pedro, o apóstolo, está preso, mas na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, tinha um grupo de oração que estava orando por Pedro. E a palavra de Deus diz que por causa dessa oração, as cadeias de Pedro foram rompidas, houve ali uma libertação. Depois você lê esse capítulo para você prestar atenção, do capítulo 12, que Tiago foi cortado a cabeça ao fio de espada hoje, Pedro seria decapitado no outro dia, mas a oração da igreja fez com que o Senhor, através de um anjo, lá vai lá e liberta Pedro da cadeia. Onde essa oração estava acontecendo? Na casa de João Marcos. Mas quando nós olhamos a vida de João Marcos, a gente tem que perceber uma coisa: nem tudo na vida desse cara é flores. Antes, deixa eu te mostrar um texto, coloca lá Colossenses capítulo 4, está aí, versículo 10, Colossenses 4:10. Deixa eu ir nesse texto que eu vou voltar num outro assunto sobre João Marcos. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Esse texto eu quero usar ele duas vezes. A primeira parte é essa parte que fala que João Marcos é primo de Barnabé. Então nós percebemos nesse primeiro momento que Marcos é primo de Barnabé. E aqui é legal, porque você começa a perceber Barnabé, que é um personagem também importantíssimo no Novo Testamento, e a família do cara envolvida. A irmã dele, Maria, tinha uma oração na casa, o sobrinho está envolvido, é o escritor do Evangelho que leva o seu próprio nome. Então você começa a perceber que famílias vão se envolvendo na obra de Deus. Quem está entendendo isso? Aqueles que são implicados com isso podiam ler a Bíblia e observar que famílias precisam se envolver na obra de Deus. Famílias. De vez em quando eu ouço algumas conversas que parece que as pessoas queriam que minha família fosse assim, craqueiro.
Ah, o filho dele é pastor. O filho dele tinha que ser dono de boca de fumo. Eu acho que deveria ficar alegre, porque a família envolve, não, faz ficar triste, critica. Então você tem aqui Barnabé, a irmã dele, Maria, tem um núcleo de oração. Inclusive, no dia de Pentecostes, a oração estava sendo aonde? Na casa de Maria, porque eles estavam orando no cenáculo. O cenáculo é uma sala que tinha na casa de Maria, mãe de João Marcos, que era alguém rica. Então você tem aqui agora Barnabé, que foi quem introduziu Paulo no ministério, que é um personagem assim fenomenal no Novo Testamento. É tio de João, é primo de João Marcos, é parente. E esse João Marcos não era um cara perfeito. Vamos ver como é que João Marcos não era perfeito. Primeira coisa, a gente vai em Marcos, capítulo 14, versículos 50 e 52. Marcos 14, 50 e 52. Olha o que ele mesmo escreve sobre ele, só que ele se poupa, né? Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Sabe quem é esse cara aqui? Marcos. Ele está relatando ele. Só que ele não vai colocar o nome dele, né? É igual o João, quando vai escrever que Jesus amava, fala, João escrevendo, aquele discípulo a quem Jesus mais amava, só que ele está falando dele. João Marcos está falando dele, mas ele não fala ele fala aquele discípulo, ele. No dia que Jesus foi preso, ele estava na vigília, lá na oração no Getsêmani, enrolado num lençol lá. Na hora que os soldados chegaram, agarraram ele com tudo e ele fugiu. E largou tudo. Eu acho que junto com o lençol ficou a capa e ele saiu só com aquele cuecão, que esse fraldão que eles usavam, correndo, descabelado. Nem tudo era perfeito, tá vendo? O autor do nosso evangelho de Marcos não é perfeito. Olha outro ponto interessante. Abre comigo aí Atos 12, 25. Atos 12, 25. Olha o que está escrito lá sobre Marcos. Presta atenção. É o mesmo Marcos que Paulo está citando. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então Paulo e Barnabé foram para a viagem missionária. Quem estava com eles? João Marcos. Estava lá agarrado. Vamos lá, eu pego o evangelho, expulso o demônio, tá, o quê? Aí agora vai no capítulo 13, versículo 5. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Segunda viagem missionária, João Marcos está junto. Ei, maravilha, vamos lá. E prega daqui, prega daquela, e pula daqui, pula dali. Aí começa a tomar umas pedradas. Aí começa a querer matar Paulo, querer matar Barnabé e querer matar João Marcos. Aí João Marcos, que era um rapazinho bom, bem intencionado, mas muito riquinho, mimadinho, o que ele faz? Capítulo 13, versículo 13. 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Agora você já percebe que o João Marcos, que é o que Paulo está citando, não é um cara perfeito. Olha para cá. Às vezes você está esperando que o irmão da igreja seja o quê? Seja o quê? Coisa que você não é. Às vezes ele fica, nossa, eu não acredito nisso. Nossa, o Gonçalo. O Gonçalo é de carne e osso. E um pouco de gordura também, né? É gente que tem traumas, que foi criado numa família, que imprimiu nele marcas na alma, que em uma situação ele reage de um jeito, que em outra situação ele reage de outro, que tem coisa que ele vai chorar, oh meu Deus, por que eu vou fazer isso de novo, eu tornei, e tem coisa que ele vai achar que está certo durante um tempo, daqui a pouco ele recua. Não é ele não, somos nós, todos nós aqui.
Porque às vezes você fica caçando uma perfeição no outro. Não tem essa perfeição. Isso aqui não é atestado para eu ficar bandoleiramente errando, mas não tem perfeição. Aí, João Marcos abandona Paulo, volta para casa. Paulo volta, mas Barnabé. Aí agora está armando a terceira viagem missionária. Aí João Marcos fala, eu vou, agora eu vou. Aí Paulo fala, vai não, vai não. Atos 15, 36 até o 41. A atitude de João Marcos de largar Paulo e Barnabé no meio do caminho e depois agora ele querer voltar com Paulo faz com que Paulo e Barnabé briguem por causa de João Marcos, 36 a 41. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo acolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O João Marcos fugiu na viagem missionária quando o trem apertou. Agora Paulo está voltando de novo e ele fala, eu quero ir. Aí Paulo fala, você não vai. Paulo é aquele estilo de crente, sabe aquele estilo de gente que é dura? Paulo é duro. A gente fica, Paulo é duro. Paulo era seco, bruto, rústico e sistemático. Não, você não vai comigo. Eu vou, vai não. E Barnabé, deixa o menino isso, vai não. Moço, mas nós dois, eu que te... Não, então vamos fazer o seguinte, você segue seu caminho para lá, eu sigo para cá, mas comigo ele não volta mais. E eles se separam. Só que as coisas de Deus, elas não são de acordo com nós queremos e elas não são segundo a carne, amém? A gente pode brigar, não é que a gente pode no sentido de permissão. Pode acontecer que a gente discuta, mas a gente tem que reconciliar. Por isso você vai lá agora em Colossenses, agora eu vou usar o mesmo texto para outra pegada, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo fala assim em Colossenses 4:10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, abre parênteses, talvez vocês ouviram falar que eu tenho raiva dele, tá, entre linhas, né? Porque eu não deixei ele comigo na viagem, e eu mais Barnabé rompemos. Talvez se ele fizer alguma coisa, vocês vão achar que eu não aprovo. O que Paulo fala? Sobre quem recebesse instruções. Se ele for ter convosco, faça o que com ele? Acolhei-o. Não briga com ele não. Teve um problema aqui, teve uma dificuldade aqui, mas já passou o tempo. Isso aqui é um negócio, olha para mim, isso aqui é um negócio que a gente tem que aprender. Crente, dependendo do pastor, isso depende muito do pastor, porque o cajado da igreja está na mão do pastor, depende muito dele. Mas se o pastor for birrento, ao invés dele bater lepecide na bicheira, ele bota gasolina. A ovelha está com a bicheira, deixa eu bater um lepecide. Não, ele bota gasolina, ele bota fogo, ele bota enxofre para queimar mais. As pessoas erram. João Marcos errou, não deveria ter abandonado eles na viagem missionária. Paulo puniu, teve a discussão, só que agora Paulo está falando, isso já passou. Quem está entendendo, irmãos? Isso foi em outro tempo. Se ele for aí, recebe ele. E olha a última carta que Paulo escreve antes da morte. 2 Timóteo 4,11. O que ele fala em 2 Timóteo 4,11? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. E traze-o, pois me é útil para o... Paulo está falando no final da sua vida. Marcos me é útil para o ministério. E em Filemon, Paulo está escrevendo. Saúda-te, comigo está Marcos. A gente acha que Marcos não prestava. Tem hora que você acha que a pessoa não presta porque ele errou. Ele não presta
para você, mas para Deus a pessoa presta. Se as pessoas que erram não prestam, vamos rasgar aqui não sei quantos salmos da Bíblia, porque Davi errou feio. Vamos jogar também fora Moisés, porque Moisés matou um cara. E vamos começar aqui. Raabe era prostituta, vamos riscar ela fora da Bíblia. Quem está entendendo? Segunda pessoa, Marcos. Terceira pessoa, volta lá para Filemão 24. 23, saúdam-te Epáfros, primeiro, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Segundo, Marcos. Agora vem um terceiro elemento, Aristarco. Quem é esse Aristarco? Quais são as características de Aristarco? O nome Aristarco significa melhor príncipe. Entre os príncipes, esse é o melhor, significa Aristarco. Sabe qual é a característica de Aristarco? Ele aparece em 3 textos bíblicos, na verdade 4 com o de Filemão lá. Sabe o que é a característica dele? Está do lado. Ele não abandona Paulo, momento nenhum. Ele está do lado de Paulo. O trem está pegando fogo, ele está... tem gente que está na igreja, todos, né? Mas assim, você tira a inspiração da vida da pessoa. Dá o que der, está com você. Não, eu sou daqui, nem que só se jogar sal em mim, eu ainda vou lá, lavo e volto. Tem gente que você não, passou e não cumprimentou, vou sair da igreja. Falou aqui lá contra fumar, eu fumo, está falando contra mim, vou sair da igreja. Ele falou que não gosta do socialismo, eu gosto do socialismo, vou sair da igreja. Ele agora rapou a cabeça, deve estar atrasado de pensão, vou sair da igreja. E as pessoas ficam arrumando 1000 desculpas para sair da igreja. Aristarco não, é aquele cara firme. Olha o primeiro texto que eu quero destacar com vocês acerca de Aristarco. Atos capítulo 20, versículo 4. Atos 24, 20, versículo 4, está assim, ó. Acompanharam-no até a Ásia, Sópater, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Quem está lá no meio lá? Aristarco. Aí agora você vai comigo em Atos, capítulo 19, versículo 29 e 30. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Está ali, pregando, surge uma rebelião, o povo junta nos discípulos. Quem está lá no meio? Aristarco está com Paulo. Não, eu estou com Paulo, dá o que der. Outro texto, Atos 27, 2. A viagem que deu errado, lá aquela viagem que deu errado, que vai na ilha de Malta, uma cobra morde Paulo, e Paulo é a viagem que ele vai para Roma, porque é a última viagem dele. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos o mar. Indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Sabia que o navio era de gente preta? E o cara dá um jeito de estar no navio com Paulo. Não, eu vou. Não vou largar Paulo, não. Eu estou com ele, eu vou estar com ele lá. Não prega, pelo menos aqui no texto bíblico, não tem ele pregando, não tem ele expulsando demônio, tem ele acompanhando. Eu vou ficar com Paulo. Enquanto der para eu ir, eu estou junto. A não ser que não tenha jeito de eu ir. A gente precisa de gente assim na igreja. Gente igual Aristarco. Às vezes não faz muita coisa não, mas está junto. Não, estou agarrado. Não, tá doido. Não precisa nem colocar meu nome aí não, que eu já vou de qualquer jeito. A viagem que vai dar tudo errado, esse navio que quebra, esse tem que jogar os trem tudo dentro do mar. Aristarco nem tinha que estar ali, ele não está preso, mas está lá, ó. Indo conosco Aristarco, macedônio. Tanto que se você ler o texto, você vai ver que tipo assim, Paulo está destacando esse cara. Tipo assim, por que quem está entendendo? Se fosse hoje, é porque você puxa saco do pastor. É porque você puxa saco, você é um puxa saco. Porque você, né, queridinho.
Não, então como é que fala de Aristarco? Como é que tem que falar dele? Porque ele está ali. Se você ler o texto, você vai ver que ele não precisava estar ali, não. Olha lá, ó. Embarcando no navio Adramitino, que estava partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. O navio é só de presos, senhor. Navio é só gente presa, vocês lembram? Vão jogar os trem dentro do mar e tal, aí o cara quer matar todo mundo, aí Paulo fala, não mata ninguém, porque o anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou, apareceu para mim essa noite, falou que ninguém vai morrer, que todos nós, mas o navio vai despedaçar, e aí, mas todo mundo vai ficar vivo. Está ali Aristarco, junto. Volta lá em Filemão de novo, vamos ver o quarto elemento aqui. Filemão, versículo 24. Então no 23 é Epáfros, no 24 Marcos, Aristarco, e agora aparece um irmão chamado Demas. Quem é esse Demas? Demas é um camarada que começa muito bem. Ele, em alguns versículos, é chamado de Demas, e alguém diz que ele é o mesmo Demétrio, que vai aparecer em outro texto. Mas vamos ficar só os que aparecem Demas, para não correr o risco de atribuir a ele coisas que ele não é. Esse Demas, Colossenses 4,14, ele começa bem. Ele começa participando das coisas de Deus. Saúda-vos Luca, o médico amado, e também Demas. Demas está ali com Paulo em Colossenses. Demas está ali participando. Aqui em Filemão, Demas está aqui. Olha, Filemão, Demas manda um abraço para você. Então Demas é aquela pessoa que começa bem demais. Está ali, coopera, participa, é dizimista, ajuda. E 1 ano vai, 2 anos vai, 3 anos vai. Até que chega 2 Timóteo 4,10. Paulo está preso. Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, um filho na fé. E quando Paulo escreve a carta para Timóteo, Paulo está contando uma amargura do coração dele. Paulo está dizendo assim, porque Demas, qual Demas? O Demas, que começou bem, que lá em Colossenses 4,14 estava ajudando, estava participando. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas representa aquela pessoa que começa muito bem, mas que ao longo da caminhada desanima, não continua, não conclui a caminhada. E o texto é muito triste, porque Paulo descreve assim, ó, ele me abandonou porque, tendo amado o presente século, ele me deixa porque ele está apaixonado com as coisas do mundo. A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Vamos ver o que fala lá. 1 João 2, versículo 15 e versículo 17. Olha o que diz lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, aí vai citar 3 coisas, que foram as mesmas coisas que Eva viu quando olhou para a árvore depois que a serpente mostrou para ela. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. 17. Ora, presta atenção, irmãos. Diz que Demas, amando o presente século, abandonou Paulo e partiu para Tessalônica. Te pergunto, as coisas que Demas se encantou existem até hoje? As que ele se encantou? Nem tem Tessalônica mais. O que eu estou dizendo para você é que essas coisas fazem o quê? Olha, o mundo passa. Se Demas então tivesse aqui hoje, com essas boates piscando, como é que ele faria? Naquela época nem luz elétrica tinha, ele já apaixonou com o mundo. Nem... E se ele tivesse rede social hoje? Ele ficava louco. Porque essas coisas que Demas amou fizeram o quê? Passaram. Por isso que o texto diz, ora, o mundo passa,
bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, qual é a característica de Demas? Amar o mundo, começar bem. Romanos 1,17 vai nos dizer assim sobre continuar firme. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como que a justiça de Deus se revela no Evangelho? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. Vê para mim o próximo aí, deixa eu ver o 18. Põe o 18, deixa eu ver. Não, volta lá então. Volta o 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora o texto de Hebreus 10, 38. O que fala lá? Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele... O que é retroceder? Voltar para trás. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que Demas faz? Demas faz o quê? Retrocede. Ele apaixonou com Tessalônica. Tinha alguma coisa lá, abriu uma boate nova. Teve alguma coisa lá que fez com que ele abandonasse Paulo. Alguns vão dizer assim, não, é porque na verdade esse texto diz que Paulo está falando, ele me abandonou. Eu não conheço outro jeito de abandonar não. Diz assim, tendo amado presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Não adianta querer aliviar o lado do Demas não. Ele amou o presente século e abandonou a fé. Ele não abandonou a fé, ele abandonou Paulo. Não, abandonar Paulo aqui é a mesma coisa de abandonar a fé. Quem está entendendo? Não, eu só saí da igreja. Não, você saiu da igreja, não vem com esse papo. Eu vou servir Deus em casa. Deixa de ser paguá, isso é papo de gente bobo. Ou você não está conseguindo servir a Deus na igreja, você vai servir Deus em casa. Sua casa não está nem fazendo comida direito. Está nem lavando essa casa, vai servir Deus na sua casa como? Você não está nem lendo Bíblia na sua casa. Você vai mesmo servir a Deus em casa. Pois bem, pessoal, agora deu a hora do nosso culto doméstico aqui. Agora nós não vamos mais pegar, vamos fazer só culto doméstico. Então agora, aí você senta, aleluia, cruza as pernas, aí a sogra chega. Aí o vizinho coloca lá, tchirerê, tchê, tchê, tchirerê, tchê, tchê. Aí o menino vai no banheiro, mãe, terminei. Aí o marido passa, só de sunguinha, aquela lindeza todinha. Está sendo um bugio. Você vai mesmo servir a Deus em casa. De verdade mesmo que você vai? Você acha que você vai dar conta? Ou você não está dando conta de servir na igreja? Que tem toda uma estrutura preparada para isso. Você vai mesmo conseguir servir em casa? Você acredita nisso mesmo? Fala a verdade comigo. Fala a verdade que você acredita nessa mentira que Satanás te contou. Então Demas, tendo amado o presente século, acabou partindo para Tessalônica e deixando Paulo na mão. E Paulo reclama isso. O que significa Demas? É um tipo de gente que não continua. Você conhece alguém na caminhada cristã que começou, mas largou no caminho? Quem conhece alguém? Eu conheço um caminhão. Era crente, estava lá, beleza, pregando. Daqui a pouco está no boteco, largou Jesus. Eu não estou falando de errar não, porque errar, até os que ficam erram, não tem jeito não. Eu estou falando de largar Jesus. Sair do evangelho, sair da igreja. E não vem com esse papinho para mim que você consegue servir Deus em casa. Isso aí é conversa para boi dormir. Você não consegue. Eu não vou mentir para vocês, eu não consigo. Eu tenho que ter igreja, tenho que ir para o culto. E eu gosto da coisa no estilo antigo. Vim para o culto, cantar louvor, dar oferta e dízimo, orar, sentar, ouvir a palavra, folhear. E para mim tem que folhear. Pode ter no telefone, pode ter no iPad, pode ter no notebook. Mas o certo mesmo é estar com a sua Bíblia de papel na mão. Amém ou não amém? E folheando a bichona. Ó. E de vez em quando você passa a mão na boca e pega na Bíblia.
Parece que isso aqui dá até uma unção na gente. De vez em quando você vai lá na língua e pega na Bíblia de novo. Não dá corona, não dá nada. Volta lá de novo em Filemon. Qual é o último personagem que Paulo cita? Filemon, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. O último, Paulo e os 5. O último é Lucas. Quem é Lucas? Primeira coisa, Lucas era um médico. Colossenses 4,14 diz que Lucas era o médico amado. Olha lá, saúda-vos Lucas. O quê? O médico amado. Era o camarada que cuidava de Paulo. Lucas era o médico amado. Em 2 Timóteo, Paulo já velho, capítulo 4, versículo 10. Paulo já velho, Paulo preso. Essas pessoas antigamente elas morriam muito de tuberculose, pneumonia, porque era muito sem essa estrutura que a gente tem hoje. Paulo estava preso, possivelmente muitas doenças se contraíam nesse tipo de ambiente, vamos dizer assim. Olha o que diz lá. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 11. Somente Lucas está comigo. Porque Lucas é aquele cara que vai cuidar de Paulo no final. Conheça a história de um pastor que começou uma igreja do zero. Saiu do seminário, foi para uma cidade e começou a fazer a igreja. Um pastor simples. E construiu a igreja e o povo foi chegando, e ele foi batizando, casando, fazendo, arrumando, e foi fazendo, E depois ele reformou a igreja toda. A igreja cresceu, tinha muita gente. E ele já velho, então ele deu uma geral. Construiu outra igreja por fora, derrubou aquela antiga. E diz que quando estava tudo pronto, a igreja toda bonita, a diretoria reuniu e falou: pastor, está muito bonito, está tudo legal, só que assim, o senhor está destonando a igreja. O senhor está muito feinho aí. O senhor está um velhinho assim, muito carcamano assim, para a igreja nossa. A gente queria agora trocar o senhor. Tem uma outra história de um pastor que também fez um trabalho maravilhoso numa igreja. E no dia que ele deu como é que chama o trem que fica torto? AVC. Ele deu um AVC. Ele deu um AVC e o AVC foi muito forte, vamos assim dizer. E ele ficou alguns meses torto, sem falar, na cama, deitado, todo torto. A igreja continuou movendo, chorando, aquele trem, orando, mas ele não se recuperava daquela doença, daquele trem torto na cama, levou para casa, ele torto. Com 3 meses que ele estava em casa, a igreja reuniu, demitiu aquele pastor, cortou o sustento dele e colocou outro no lugar. A gente precisa tomar cuidado, quando você lê um texto desse aqui, você está vendo Paulo no final da vida. Depois eu quero que você leia esse texto em casa. Paulo no final da vida. Tem um texto aqui que ele fala assim, você vê chorar, você vê lágrima no texto, quando ele fala assim, ó, teve meu julgamento. Tipo assim, o trem pegou para mim. E sabe, Lucas, é Timóteo, está falando para Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo. Ninguém estava comigo. Um camarada que fez tanto por tanta gente, um camarada que apanhou pelo evangelho. No dia do julgamento dele, em um dos julgamentos, ele fala para Timóteo, nessa carta aí, procura para mim onde está isso aí, procura para mim aí, Bruno, onde está isso aí, que Paulo fala, teve meu julgamento e ninguém estava comigo. Aí ele fala assim, mas o Senhor não me abandonou. Essa palavra, o Senhor não me abandonou, ela é uma palavra confortante, mas também expressa uma mágoa, uma tristeza. Porque ele está dizendo assim,
Ninguém ficou comigo, embora o Senhor não me abandonou. É claro que eu não posso dizer, o Senhor nunca me abandona. Mas o que ele está falando aqui é, ninguém encontrou tempo para ir me ajudar no meu julgamento. Achou aí? Está aí nesse texto aí mesmo, ó. Acha aí alguém para mim, ajuda aí de cabeça, eu não dou conta de achar não. Ninguém, hã? Como é que é? 1,4, vê para mim aí, 2 Timóteo 1,4, se é isso aí. Hã? Acho que não é isso aqui não, é 4,16, não é? Isso, 4,16, muito bom, põe lá para mim 4,16. 4,16. Você vai ver tanto que ele ficou triste. Eu ficaria, eu não vou decepcionar vocês não, eu ficaria, viu? Eu ficaria, orar para vocês engordar, criar banha, papada no pescoço, para cara suas dar aquela, como é que chama esse trem que está dando em mim aqui? Melasma no vocês também na testa, aqui assim, e vocês cagou, eu estou fazendo jejum e não consigo emagrecer. É o pastor que vocês não cuidou dele no final. Olha o que Paulo está falando lá. Na minha primeira defesa, como é que ele está dizendo lá? Como é que ele está dizendo lá, igreja? Ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ele não gostou não? Ah, não, sim, ele gostou sim, ponto. O que ele fala no final? Ele está falando assim, que Deus não cobre deles isso, porque ele está entendendo que Deus vai cobrar isso. Ele está entendendo que isso que eles fizeram foi feio. Quando ele diz assim, que Deus não cobre deles isso, é a mesma coisa de Jesus sendo crucificado, todo arrebentado, dizer, Pai, não lhes impute esse pecado. É a mesma coisa de Estevão dizer assim, Senhor, não bota esse pecado na conta deles e tomando pedrada. Porque o que dá para entender é que de fato isso vai ser É a mesma coisa de você pegar seus pais, tocar num asilo e esperar que Deus cuide de você, que seus filhos cuidem de você depois. É uma coisa de você cuidar bem ruim da sua sogra e depois esperar que a mulher do seu filho, no caso, sua nora, vai cuidar bem de você. Na verdade, as coisas vão só se repetir. O que Paulo está dizendo aqui é, só Lucas ficou comigo. Lucas não me abandonou. Lucas está comigo. Ele ficou. Médico, cuidou de mim. A gente precisa pensar nisso no Evangelho. A gente precisa pensar em continuar caminhando com o Senhor. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Eu conheço gente que do dia que converteu, morreu na mesma igreja que converteu. Quem conhece alguém assim? Ninguém. O cara converteu e ficou servindo a Deus ali, ó, até acabar com os dias de vida. Mas eu conheço gente também que já passou por tudo quanto é igreja que abre. Olha ali, o cara revela pelo assobio. Pronto, a pessoa está lá. Ai, meu Deus, revelou. Eu lembro uma vez que eu congregava em Buritizeiro, na Igreja Batista Missionária, pastor Pedro. Aí, o pessoal da juventude estava lá na igreja. Porque vamos em Pirapora. Vai ter um culto lá em Pirapora, porque chegou um pastor em Pirapora e o homem é bom. Aí eu falei, você é besta, mas vou caçar outra igreja, nada, vou não. Aí, era tipo assim, uma conferência que ia ter assim, uns 3 dias, né? Aí no outro dia, escondido do pastor, porque esse trem faz tudo escondido do pastor. Não faz falando com o pastor nunca, você faz escondido, porque geralmente as pessoas elas sabem, né, o que elas fazem, elas são inteligentes demais. Aí, Vinícius, vamos lá, Vinícius, é bom demais. Eu falei, foi bom, você foi ontem? Fui. Cara, o cara cola a gente na parede. O cara colou o povo na parede lá, mas não tinha quem tirava. Só saiu quando ele deu uma ordem para sair. Eu falei, e aí? Não, eu colo o povo na parede, ué. Mas e depois? Não, depois eu descolo, ué.
Então vocês saíram daqui, atravessaram essa ponte de Pirapora, em tempo de ladrão, esfaquear vocês na ponte, jogar no Rio São Francisco, para ir ver um pastor que cola os outros na parede? Não, no circo eu vejo isso, irmãos. O que é isso? E aí? E aí, irmãos? E aí? Ah, não, o pastor lá, ele revela o número do seu CPF. O Maico deve ter programa ali que aperta aí para ver se você está com o nome no SPC, que acha seu CPF na hora. O cara revela o número do seu RG. Eu já sei meu número do meu RG, ué. Revelando um trem que eu já sei. Não, porque o cara lá é forte. E aí? Te garanto, no final tem um envelope pedindo oferta. Você pagou por um número de circo. Para mim foi só isso. Porque o que muda a vida do homem é o Evangelho, a palavra de Deus, pregada, ensinada. Mas é chato. É igual beterraba. É chato, mas menino tem que comer. Se não comer, vira esse menininho aí cheio de lombriga, amarelo. Sabe o que acontece com Lucas? É aquele que escreve 2 livros. O Evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo escreveu Lucas, escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Esses 5, para a gente fechar aqui, queridos, é um tipo que a gente precisa observar. Epáfros é aquele que está ali, prega, instrui, ajuda, intercede. Marcos é aquele que tem pessoas, coopera, a casa, vacila, levanta de novo, e Marcos só vacila e levanta porque dão oportunidade para ele levantar. Olha para mim, quando alguém vacilar, pelo amor de Deus, dá oportunidade para a pessoa levantar, infeliz. Porque se você não der oportunidade para ela levantar, ela nunca vai levantar. E eu não sei qual é a glória de fazer uma pessoa ficar caída. A pessoa errou, aí nós vamos acabar de jogar ela fora? Não podemos fazer isso. Muito pelo contrário, João Marcos foge pelado. O que um cara está fazendo numa vigília só de cueca? Enrolado num lençol. Olha que trem mais atrapalhado. E diz o texto que fugiu desnudo. Sabe o que ele está falando? Eu vou ficar só de cueca hoje. Um fetiche? Aristarco não prega, não canta, mas está junto. Sabe aquele irmão que você acha que ele é mudo, mas quando você chegar no céu você vai saber que foi ele o responsável por tudo que aconteceu, porque ele orava? Tem esse cara, sabe? Ele não prega, ele não canta, ele não é bonito, ele nada, só ora e igual tireoide. Deu problema, você começa a entortar todo. Não é membro? Então, tem gente que é tireoide. Demas é aquele que começa bem demais. Aleluia, glória, ixi, vamos. Daqui a pouco, tchau, priquitita, foi embora. Largou para lá. E o último é Lucas. É aquele que pode cooperar. Lucas era médico. Dos caras aqui, ele mais era médico. Estava ali. Às vezes você é um bom empresário, você é um bom profissional, você é um cara fenomenal. Você precisa estar junto. Lucas era médico, estava lá. Não, Paulão, estou com você. Então, entre Paulo e os 5, a gente fica com essas pessoas aí, essas situações. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Que Deus te fale alguma coisa sobre isso. De quem que eu sou aqui, né? Quem que eu sou nessa caminhada? Nesse caminho, quem que eu me pareço? Eu sou quem? Sabe, irmãos, eu oro a Deus, e oro mesmo. Eu tenho um pouco de dificuldade para dormir, então, às vezes eu oro. Não oro assim, levanto, aí eu vou e faço todo uma pose. Não, mentira, eu deitado, meio jeito que eu estou, de cueca, eu oro. Senhor, e tal, meu Deus, e rolo para lá, meu Deus, Senhor, e eu faço. Mas uma coisa que eu oro muito a Deus, sabe? É que daqui uns 30 anos, a gente possa estar sentado aí, vendo essa meninada aí continuar o que a gente começou. Eu oro
para a gente estar velho, vendo os filhos da gente já casados, com nossos netos fazendo a obra de Deus. Irmãos, que a gente veja isso. Amém ou não amém? Que a gente veja isso. Essa geração de levita que está tudo já velho, e os filhos deles ali com, sabe? A gente vai ver isso. Você pode dizer amém? A gente vai ver isso. Se Deus quiser, para a glória do nome dEle, nós vamos ver isso. Vamos orar ao Senhor para a gente fechar o culto? Senhor, hoje nós falamos sobre Paulo e os 5 modelos, 5 exemplos, 5 características, 5 pessoas. Olha, de todas elas, a que mais nos deixa triste é Demas. Porque os outros, igual João Marcos, errou, mas estava ali, não largou. Fugiu, mas estava ali. Depois queria continuar. Paulo brigou com Barnabé por causa dele, mas ele depois foi reconhecido como alguém útil. Agora, Demas é aquele tipo que para no meio do caminho, que desiste. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite querendo desistir, mas não deixa não, Senhor. Incomoda. Não deixa a gente encontrar paz em lugar nenhum, fora da Tua presença. Todo mundo critica o dono dos porcos que não deixou o filho pródigo comer lavagem. Eu dou graças a Deus pela ruindade daquele homem, daquela parábola. Porque se aquele homem desse lavagem para aquele filho pródigo ia se acostumar a comer lavagem. Foi o ele não dar as bolotas que os porcos comiam que fez com que o filho pródigo caísse em si. Que muitos donos de porcos corram com os seus filhos pródigos que estão espalhados por aí. Que eles digam não, as bolotas não são para você, são para os porcos. Não sei nem o que está caçando aqui, para que essa pessoa humilhada voltando para casa, como o filho, caia em si e pensa assim: na casa do meu pai tem tanto louvor, na casa do meu pai tem pregação, na casa do meu pai tem oração, na casa do meu pai tem alegria do Espírito, e eu estou aqui mendigando nessa boate, eu estou aqui mendigando nesse show aqui. Voltar para a casa do meu pai, voltar para a igreja, vou buscar o Senhor, vou dizer para os irmãos: olha, eu pequei mesmo, eu errei, e pode me tratar como vocês quiserem. Vai ter aqueles que vão tratar como o filho mais velho, olhar, desdenhar, mas graças a Deus que vão ter aqueles que vão tratar como o pai. Esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Tragam aí o anel, põe no dedo dele. Tragam aí a sandália, põe no pé dele. Tragam a roupa nova, veste nele. E pega o bezerro cevado e mata, porque vai ter festa hoje. Porque meu filho nunca deixou de ter filho, voltou, está vivo. Que a gente não se pareça com João Marcos, perdão, que a gente não se pareça com Demas. Podemos até errar como João Marcos, mas abandonar, não. Deixar o Senhor, não. No caminho, se caminha. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, as consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Vamos em paz em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver